Bom, a semana passada a gente mostrou a aplicação do fundo nos 4 paralamas, no capô dianteiro e na tampa do motor. E hoje a gente vai fazer o empapelamento, que é uma parte um pouco mais complexa, e para poder isolar a carroceria com o fundo PU, tá bom? Então para isso eu vou ter algumas ajudantes aqui, porque elas têm o capricho necessário para colocar o papel exatamente da forma que a gente precisa aqui. Então ela vai começar pelo porta-malas, e para facilitar o serviço dela, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o suporte da tampa do porta-malas. Eu vou soltar dos dois lados para que ela consiga colocar o papel da melhor forma possível. O primeiro passo vai ser tirar esse anelzinho quando você consegue soltar a mola. Para que não fique isso daqui incomodando, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o parafuso com uma chave 13 mm que existe bem aqui, para que a gente consiga tirar essa peça por inteiro. Bom, já tirei desse lado, agora eu estou soltando o outro, porque aí vai ficar bem mais fácil de fazer o empapelamento aqui. A gente já está sem os dois suportes, então como a gente vai empapelar todo o capô para que a tinta não entre aqui, também é importante que a tinta não entre por esses buraquinhos do friso. Então, para que a gente possa colar uma fita crepe por dentro, eu estou passando a solução desengraxante aqui, tá? A mesma coisa nesses 3 furinhos aqui onde encaixa a borracha do vidro, porque por baixo vai ter que vir uma fita crepe. A mesma coisa aqui onde sai o buraquinho da antena, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Aqui é a parte mais importante, onde você vai lixar antes do empapelamento. Mesmo que aqui você ainda tenha alguma coisa para fazer, por quê? Porque depois você não vai poder ficar esfregando essa parte aqui. Tudo que você tiver que lixar é antes do empapelamento, então eu estou dando o máximo de atenção aqui. Aqui não pode ter absolutamente nenhum resíduo de cola, porque essa borracha ela era colada, ela não era encaixada. Então hoje de manhã eu perdi um bom tempo aqui limpando e lixando todo esse contorno aqui, para que agora de tarde a gente possa empapelar. Bom, as ferramentas que a gente vai usar aqui: o bico com ar comprimido, porque a gente consegue remover poeira ou qualquer outra sujeira que possa prejudicar a colagem da fita. Fita crepe eu comprei larga para facilitar o nosso serviço. E você pode fazer com jornal, não tem problema nenhum. Sempre, por muitos e muitos anos, foi feito com jornal. Hoje existem esses rolinhos de papel aqui, que é justamente para você empapelar uma parte do carro. Acaba sendo um investimento barato e que compensa, porque por mais que possa parecer que a gente está perdendo tempo ou ficando com algum preciosismo na hora do empapelamento, mas essa parte é fundamental, porque no momento da pintura você vai estar concentrado em jogar tinta. Você não vai estar preocupado se a tinta vai pegar em um lugar ou em outro. A tinta vai pegar em todo o carro, e inclusive no papel onde estiver exposto. Então quanto mais tempo você perder empapelando o carro, na verdade a gente vai perder provavelmente umas 4 ou 5 horas, menos tempo depois você vai perder na hora da montagem. Ah, sujou um pedacinho de fio de tinta, você vai gastar thinner, vai ficar se matando. Então é preferível você perder todo o tempo, investir o seu tempo nessa parte, do que ficar se matando para depois tentar limpar, para que o carro não pareça que foi reformado ou que foi pintado. Então agora todo o resultado final depende diretamente do empapelamento que você fizer agora. Bom, enquanto ela empapela o carro, que é uma coisa que vai demorar bastante, o meu amigo Rodolfo, lá do Fuscanet, ele me deu alguns adesivos aqui. Eu queria oferecer para vocês. Então eu vou enviar o adesivo para a primeira pessoa que matar essa charada aqui. Eu só quero que vocês coloquem embaixo no comentário o nome da pessoa que vai atender esse número se vocês ligarem. Tá legal? A primeira pessoa que colocar vai ganhar um conjunto de adesivos aqui do Fuscanet.com. Ah, então eu fui o segundo a ligar. Você foi o segundo, você sabe quem que atende esse telefone aqui? Você vai fazer o seguinte, é mais fácil ainda. Até o final do vídeo eu vou fazer uma outra referência. Isso daqui é só você apontar onde está a outra referência. Ou seja, eu vou distribuir 2 conjuntinhos de adesivos. São simples, mas vai chegar na tua casa sem custo nenhum. Então é só você me responder quem vai atender o telefone quando você ligar. Bom, aqui ela já está colando a fita larga para que ela consiga colocar o papel aqui por cima. Então logo depois que ela passar a fita em tudo, ela vai fechar todas as possíveis passagens que o fundo poderia ter aí para dentro.
Bom, aqui ela já fechou todo o porta-malas, então não tem praticamente nenhum buraquinho por onde o fundo ou a tinta possa entrar. Então no momento que eu for jogar a tinta, eu vou estar bastante tranquilo, sem me preocupar se a tinta vai atingir algum lugar que não possa. Então o próximo passo que ela vai fazer, como eu falei que eu ia fazer o lixamento, o apagamento do carro em 2 etapas. A primeira etapa foi com tudo montado, a segunda foi hoje de manhã com a lixa a seco, só um pouquinho aqui, junto com a solução desengraxante. Bianca mostra de perto, para mostrar como que um carro de 44 anos está em perfeito estado, tá? E aqui também, Bianca, aqui na parte de cima. Então aqui é a parte mais fácil de empapelar, é só colar a fita larga também. Pode ser estreita? Pode, mas a larga economiza tempo. Ela vai colar a larga e vai colar o papel. Com um pequeno detalhe. Bom, aqui ela já empapelou o buraquinho da janela traseira. Aqui do vidro traseiro. Tá lá. Aqui esses movimentos é ela tentando prender aqui, ó. Olha lá. Tá, então aqui. Pera aí, ela vai terminar de fechar aqui, pode pôr. Ela vai terminar de fechar aqui. Aí vai fechar o outro lado ali que tá aberto. Aqui também a gente vai fechar, tomando cuidado de deixar essa parte aqui exposta, ó, porque a gente quer pintar essa parte, ao mesmo tempo a gente não vai pintar isso daqui. Então aqui você define exatamente a área que você vai querer pintar e a que você não vai querer pintar no momento do empapelamento. O Thiago optou por a gente não tirar o motor, não sei ainda se a gente vai pintar as latas para ele, porque tem muitas coisas que ele mesmo vai querer ter o prazer de fazer. Tá, então daqui a pouco ela já vai vir aqui empapelar essa parte e por último a gente vai fazer as portas. Bom, o Fusquinha já está quase todo empacotado. Aqui atrás o cofre do motor já foi todo vedado com o papel, para que a gente possa pintar a grade aqui com toda a tranquilidade e pintar as partes que interessam para a gente que sejam pintadas, porque a gente não vai tirar o motor. Agora a gente vai ver como é que vai ser feito na porta. Diferente do nosso Fusquinha quando a gente pintou há 5 anos atrás, esse daqui a gente vai pintar com as portas abertas, porque a parte interna da porta não está tão legal quanto estava o meu. Mas isso não é problema. Aqui está muito legal, ó, onde eu passei já uma massinha de polir, uma solução desengraxante. Então aqui eu dei uma lixada, aqui eu dei uma lixada, mas aqui eu quero manter o máximo que eu puder de pintura original. Então eu coloquei a fita assim, tá? Eu coloquei a fita assim, agora ela vai empapelar todo o carro daqui para dentro. Quando a gente for isolar com fundo, eu vou isolar, não vou me preocupar em jogar o fundo aqui. Mas no momento que a gente for fazer a pintura, eu vou puxar dessa forma e vou dar uma caprichadinha na pintura aqui para que ele fique bom. Bom, aqui já está finalizado. Aqui, apesar de parecer rasgado, existe uma dobra de papel até do outro lado, tá? Então isso daqui não representa um problema. Ele está um pouco folgado. Qual que é a diferença desse empapelamento para o que tinha sido feito no meu carro? No meu carro, quando ela fez o empapelamento, a gente estava prevendo que a porta ia ser pintada fechada. Por quê? Porque a porta tinha sido empapelada aqui também, daqui para dentro, para não pegar tinta, porque eu queria manter a pintura original. Então ela foi pintada só essa borda para fora. Então essa parte de empapelamento ela ficou gorda e ela entrava para dentro do carro. Aqui já não vai ser o caso. Por quê? Porque a gente não vai empapelar essa parte da porta. A gente vai empapelar só aqui, mais ou menos, para proteger o vidro, que eu não vou tirar daqui porque ele está muito bem guardado aí, tá? Então toda essa região aqui vai ser pintada. E para que eu consiga fazer isso, a porta não vai precisar fechar por completo. Então ela vai poder ficar, por exemplo, assim, quando eu estiver pintando, quando eu estiver fazendo a pintura da porta. Isso daqui a gente vai finalizar depois. Infelizmente o empapelamento do lado de lá não vai ser igual esse. E por que motivo? Porque a gente vai precisar entrar e sair do carro. Então lá ela aprendeu uma técnica especial. Essa é uma das coisas que eu não tenho habilidade manual suficiente e nem a paciência e o capricho que ela tem para fazer. Então a gente já está aqui acho que 3 horas para que ela consiga fazer esse empapelamento. E esse empapelamento vai resistir ao isolamento com fundo, à preparação da superfície, lixamento, tudo, e até a pintura. Esse empapelamento é o definitivo, tá?
Então o que eu precisei, por que eu contratei ela para fazer esse serviço? Porque além do capricho que ela tem, ela conseguiu fazer no nosso Fusquinha uma coisa maravilhosa. E para explicar para ela foi muito mais fácil pedir para ela assistir um filme que a gente assistiu junto do que ficar explicando. Então as habilidades manuais dela foram somadas à experiência que ela adquiriu assistindo o filme Ace Ventura na parte 2, naquela cena do rinoceronte. Então eu mostrei aquela parte para ela porque eu ia precisar entrar e sair do Fusquinha durante as pinturas. Então ela vai fazer alguma coisa parecida com aquele rinoceronte. Pronto. Então aqui eu consigo entrar e sair quantas vezes eu quiser. Na hora de pintar, é só a gente fechar isso daqui com a fita de novo, tá? Então esse é o único detalhe diferente que existe aí no empapelamento para quando a gente for precisar manobrar, colocar o carro para lá e para cá. E o meu é de lado, enquanto que o do Ace Ventura é ali atrás. Mas ali atrás não teria como, porque eu não ia sair pelo vidro. De qualquer forma, agora a gente vai terminar o empapelamento. Na verdade vai ficar para amanhã cedo, porque a gente vai aplicar o fundo somente amanhã, tá? Faltou a gente fazer o pequeno contorno aqui da onde vai a fechadura, mas isso a gente já vai fazer. E no momento de aplicar o fundo, a gente também vai fazer uma pequena cobertura aqui, mas aí eu vou ter que escolher primeiro onde eu vou colocar o carro. Porque ele não vai poder rodar com uma tampa de papel aí. Bom, hoje de manhã eu já empapelei a porta, porque não é interessante que nem fundo e nem mesmo a tinta nova pegue nessa parte. Dei uma geral em todo o carro, dei mais uma lixada leve aqui no teto, principalmente por conta de remoção de sujeira. Então eu fiz eu dei uma lixada final, passei a solução desengraxante no carro inteiro. Na verdade isso me consumiu mais umas 3 ou 4 horas, por incrível que possa parecer. Porque eu queria que agora, que devem ser umas 2h30, 3 horas da tarde, quando a gente fosse aplicar o fundo, o carro tivesse já preparado e a gente não ficasse perdendo tempo fazendo isso. Então agora o que eu vou fazer? A gente vai lá preparar o fundo, Bianca. Bom, a latinha de fundo está aqui, o catalisador está aqui. Como a gente vai pintar toda a carroceria do Fusquinha agora, vai isolar toda a carroceria dele, dá para eu já fazer a preparação de todo o conteúdo dessa latinha, porque eu sei que não vai sobrar nada, que é mais ou menos a quantidade que a gente vai gastar, isso se não acabar faltando um pouquinho no final, tá? Então, numa situação dessa, o mais conveniente que você vai fazer é abrir a lata, misturar todo o catalisador aqui dentro, e você vai ter um produto aqui já catalisado, pronto para você diluir e aplicar no carro. Esse produto aqui deve durar, eu acredito que umas 6 horas depois que ele tiver catalisado. Depois eu vou pegar essa informação direitinho. Ele deve durar em torno de 6 horas. Então, quer dizer, a gente tem tempo de sobra aí para ficar diluindo e aplicando, se a gente tiver algum contratempo. Variações que podem ter nesse processo, que o que você estiver fazendo, você pode estar querendo fazer algo diferente ou limitado por um orçamento um pouquinho mais magro do que o nosso. O que você pode fazer? Normalmente eu não recomendaria que você pulasse essa etapa de isolar o carro todo com fundo PU. Isso aqui deve ter custado uns R$30 mais ou menos, essa latinha. Já com catalisador uns 30 ou 40 reais. Qual que é a vantagem de você isolar todo o carro, independente da camada de acabamento que você vai aplicar? No caso de você pintar com poliéster, isso aqui é obrigatório. No caso de você pintar com PU e você ter uma base boa, muita gente acaba simplesmente lixando o carro e não aplicando nada. Eu não recomendo, porque depois de todo o trabalho que vocês viram a gente tendo, e a gente não está nem na metade ainda, seria desperdiçar toda a desmontagem, a montagem que a gente vai ter, borrachas que você acaba tendo que descartar. Então esse passo em particular eu não recomendo que seja uma etapa eliminada no processo. Pô, Tonela, tem o primer universal que não usa o catalisador igual o poliuretano. Não é legal você usar ele porque ele seca por evaporação.
e quando o produto seca por evaporação, você vai aplicar uma camada de tinta ou de acabamento por cima, o solvente que está nessa camada de acabamento, seja ela algo que seque por evaporação ou por uma reação química, no caso do catalisador, você pode amolecer a parte de baixo e você vai dar um efeito, você vai acabar secando a de cima e o solvente preso na de baixo, com o tempo pode ocasionar pé de galinha, aqueles trincados que depois você não tem como resolver. Então, se você tem um carro pintado com esmalte sintético, você pode isolar com fundo poliuretano. Se você tem pintado com duco, fundo poliuretano, com poliéster, fundo poliuretano. Tudo você pode isolar com o fundo poliuretano e você não vai se arrepender, porque você não vai correr o risco de jogar a tinta, que é muito mais caro do que o fundo PU, e de repente ver o trabalho se perder, ver arrepiar tudo. Isso não acontece se você seguir os passos que a gente vai seguir aqui. Então, no final, quando você finalizar a pintura do carro, você vai ter o melhor resultado com o mínimo de custo possível, tá bom? Bom, eu vou abrir o catalisador então, lembrando que sempre você vai catalisar o produto antes da diluição. Então, como é que eu vou diluir? Em primeiro lugar, você vai ler o que está escrito aqui, vai fazer a diluição conforme aqui a instrução manda, que é de 20 a 40% de thinner. Eu garanto para vocês que com essa viscosidade, se você colocar 40% de thinner, ele vai ficar muito grosso. Mas você começa com 40% de thinner. Quanto que é 40% de thinner disso daqui? Se tem 750 ml aqui, e com esse catalisador mais 150, você chega a 900 ml, mais 40% de thinner, daria quanto? Daria 360, quase 400 ml de thinner. Mas você pode colocar 200, misturar, fazer um pequeno teste com a tua pistola de pintura, que ela pode ser igualzinha a minha ou pode ser diferente. Enfim, aí você vai verificar qual que é a melhor diluição para que você tenha um bom resultado ali na tua aplicação. Se tiver muito diluído, o que vai acontecer? Você vai demorar para cobrir, vai ter muito trabalho e vai desperdiçar o diluente, que não é recomendado, porque ele vai acabar evaporando de qualquer forma e não vai ajudar na secagem ou na catálise do teu fundo. Se você diluir menos do que o que você deveria, automaticamente você já vai ter uma coisa com a casca de laranja, um acabamento com a casca de laranja, e você vai ter isso se a pistola conseguir pulverizar, mas normalmente não fica uma camada homogênea. Então, como é que você vai saber que está bem diluído? Você começa a diluir de acordo com a diluição recomendada aqui, de 20 a 40%, e faz um pequeno teste. Aí no teste ficou meio grosso, está saindo meio não bem pulverizado, você coloca mais um pouquinho só de thinner, e assim por diante. Aqui é uma exceção, tá? Aqui a gente tá, como a gente está preparando a lata de primer, a gente vai fazer uma diluição gradual. Apesar da lata estar toda preparada, eu vou colocar um pouquinho aqui dentro, que eu já limpei bem para poder receber o fundo, e a gente vai fazer a diluição gradual. Então, de repente, a primeira aplicação que eu vou fazer de fundo vai ter uma diluição um pouquinho diferente da segunda, mas isso não representa de forma nenhuma um problema, tá? Eu vou terminar de misturar aqui e a gente já vai ver já vai regular a pressão do compressor. Bom, eu estou aqui já com a pistola ligada na mangueira do compressor. O compressor ele fica aqui atrás, dentro de um quartinho que a gente tem aqui. Então a mangueira sai por aqui. Aqui você tem toda a pressão do reservatório do compressor. Ele entra nesse pequeno regulador, que é o mais simples que eu encontrei na época, porque eu precisava que ele fosse bem baratinho. Existem muito melhores do que esse daqui, mas esse daqui atende a gente muito bem. Então ele é um regulador de pressão aqui na parte de cima, que você verifica a pressão aqui, e aqui embaixo é um filtro de água. Então a Bianca vai mostrar mais ou menos aqui. Eu vou fazer isso daqui movimentar um pouquinho, ó. Espera aí. Olha lá. Isso daí que tá mexendo é a água. Por quê? Porque ele consegue separar a água pra gente por exemplo, você pega num dia úmido, o compressor acaba comprimindo uma água com umidade. A umidade não pode ser misturada com
com a tinta no momento que você for pulverizar, então ela fica presa aqui. Quando a gente desliga o equipamento e a pressão diminui, essa pequena válvula ela abre sozinha e deixa a água vazar. Tá? Então é praticamente indispensável que você use um regulador desse. Por quê? Porque o compressor ali está em torno de 90 libras agora. Tá? E você não vai pintar com 90 libras, você vai pintar com de 20 a 30 libras no caso da HVLP. E onde é que você vai regular isso? Você vai regular aqui em cima. Bom, então aqui está o corpo da minha pistola de pintura HVLP. É uma chinesa, pouco importa a marca dela. Também o tamanho da agulha não é tão fundamental assim para pintura. Essa daqui é 1.4, tem umas que já vem com uma série de agulhas. Tudo que eu faço aqui, desde a aplicação de fundo, tinta PU, tinta poliéster, verniz, eu uso tudo sempre o mesmo bico porque eu não tenho outro, tá? Foi muito barato, foi R$100 e ela já se pagou várias vezes. Mas o que não me impede de cuidar dela e limpar da melhor forma que eu possa, tá? Aqui a gente tem uma válvula de pressão, ó, que você fecha o ar se você tiver que fazer alguma manutenção nela, tá? Aqui você regula o leque, tá? O leque fechado e o leque completamente aberto. Quando que o leque está fechado é quando não vai sair ar por aqui e por aqui pelo lado, porque ele pulveriza e abre dessa forma. Se você deixar o leque fechado, ele não soltando ar por aqui, ele vai soltar só por aqui, então vai vir um spray num formato meio que circular. Depois, na hora que eu estiver aplicando, talvez vocês consigam visualizar isso. Não sei se no vídeo vai aparecer. Então, como é que você ajusta a pressão? Eu estou fazendo isso, tentando detalhar para que vocês entendam. Aqui eu deixei no máximo, ó. Agora eu estou apertando, ó. A pressão vai caindo. Então aqui você regula um parafuso. Na verdade ele deve ter uma mola ali, uma esfera e um diafragma que regula a pressão. Então aqui, ó, tô com 40 libras. Como que você tem que medir? Ó, ele subiu para 45 mais ou menos. Como que você tem que medir a pressão? Apertando o gatilho até o máximo, ó. Tá? É assim que você vai ajustar a pressão. Não adianta você ajustar a pressão sem apertar nada, porque normalmente ela vai dar de 5 a 10 libras a mais. E aí não é exatamente o que você gostaria de fazer. Quem vai determinar a pressão de trabalho é o fabricante da pistola, a diluição da tinta e acima de tudo a tua experiência. Como é que você vai se sentir melhor? Claro que você não vai pegar uma HVLP e vai usar 80, você vai usar alguma coisa entre 20 e 40, tá? Lembrando que quanto menor a pressão, com menos força a pistola vai jogar a tinta e teoricamente menos desperdício você vai ter. Então, para aplicar o fundo, que particularmente é mais grosso do que a tinta, eu vou manter a primeira calibragem inicial de 30 libras, que seria aqui entre o 20 e o 40. Exatamente aí, tá? Então agora a gente vai diluir o fundo e a gente vai começar a fazer a aplicação lá no carro. Bom, eu coloquei mais ou menos 1/3 do conteúdo que a gente tinha aqui, ou seja, em torno de 300 ml já catalisados. Como é que eu sei disso? Porque aqui eu estou mais ou menos num terço do que existia dentro da lata. Então, para a gente fazer uma diluição de 40%, se aqui você tem 300 ml, em torno de 100 a 120 ml. Ou seja, se esse tubinho aqui ele tem 150 ml, eu encher ele até a metade, 75, até aqui em torno de 100. Eu vou usar ele como referência. Afinal, ele era o reservatório a garrafinha do catalisador. Tá? Então não tem nenhuma química estranha aqui dentro para aquilo que a gente vai fazer. Outra coisa, eu estou usando aqui o diluente para PU. É o melhor diluente que vai existir. Não adianta você querer comprar aquele thinner de limpeza, aquela coisa toda. O que acaba acontecendo quando a pessoa trabalha, a oficina trabalha dentro de um orçamento limitado, ou ela tenta ganhar até a última moeda que ela pode do serviço, ela acaba queimando algumas etapas, fazendo o quê? Por exemplo, diluindo o primer com um thinner comum de limpeza. E aí você perde boa parte das características aí do teu primer. O diluente para PU ele tem alguns solventes provavelmente a mais, o tempo de secagem dele provavelmente, eu não tenho certeza disso, mas provavelmente ele é diferenciado para combinar com o tempo de catálise ali do primer. Ó, eu coloquei mais ou menos, tinha 100 ml ali, ou seja, eu fiz uma diluição aí
uma diluição de 30, em torno de 33%, vamos dizer assim, entre 30 e 35%. Vamos colocar na pistola e vamos ver como é que vai ficar. Eu prendi ela aqui só para ficar um pouco mais fácil para vocês visualizarem o que eu vou fazer. Só para constar, a lata de fundo PU, com a densidade maior possível desse fabricante, eu paguei R$37, eu estava vendo agora o papelzinho que veio. O diluente R$15. Ou seja, se você for isolar um carro pequeno, 2 latas dessa dá 40, 80, mais 2 dessa daqui com 30, R$120 de produtos. É relativamente pouco pela qualidade que você vai ter na tua base de aplicação da tinta. E aí você não vai perder de repente uma tinta que vai te custar 200 ou R$300 o quarto, tá? Então, para qualquer pintor, eu acredito que isso daqui é a parte fundamental que você não pode pular nunca. Bom, na minha diluição de mais ou menos 30 a 33%, eu vou apostar que ela ficou boa pela própria viscosidade que ficou. Eu quero que a Bianca dê bastante atenção na hora de mostrar isso daqui, porque talvez vendo a tinta, o fundo cair, vai dar para ter uma ideia mais ou menos da viscosidade que eu estou usando. De repente vai dar errado, eu vou ter que voltar para cá e vou ter que diluir um pouco mais. Mas vamos pelo menos registrar esse momento. Ó. Um pouco mais, talvez um pouco mais densa do que um... Não, um pouco mais densa não, com certeza mais densa do que um leite. Vai, igual o leitinho que você toma. Tô passando a peneirinha agora, que eu não esqueci de pegar, né? Ó, agora ela já vai dando uma parada na peneirinha, porque é um fundo, apesar de ele estar na densidade que a gente considera ideal, ele acaba parando por quê? Porque ele tem muitas partículas sólidas ali, que é essa a função. E você imagina que seja um monte de bolinha aí que com o tempo elas vão se acomodar na superfície do carro ali. Para isso que você precisa do diluente. Se você colocar pouco diluente, essas bolinhas elas não têm tempo de se encaixar uma ao lado da outra para ficar uma superfície uniforme. E o que pode acontecer? Agora eu já estou achando ele um pouco grosso, olhando aqui o que restou aqui. Mas vamos tentar, se não der a gente faz uma diluição a mais, tá? Então o que acontece? Quando você dilui, você permite que essas bolinhas de fundo, por exemplo, elas se acomodem da melhor forma possível, porque o diluente dá tempo para que elas se organizem. E depois que elas se organizaram, o que acontece? O diluente vai evaporar na hora que elas estiverem, vamos dizer, na posição, e o catalisador vai meio que realizar a fundição, a fusão de uma bolinha na outra ali. E é o que vai dar um efeito quase que não vai permitir, não vai criar uma superfície, oh nossa, quase caiu agora, não vai criar uma superfície porosa pro fundo. Tá bom, a gente vai terminar de colocar ele nessa mesma viscosidade que acabou ficando aqui, a gente já vai lá para a pintura. Só para constar, a Bianca perguntou se eu não ia usar a técnica do velho lobo do mar na fita crepe. Eu acabei pulando essa etapa, por quê? Porque a gente catalisou todo o fundo, ou seja, a lata não vai ter que ser fechada nunca mais. Porque a gente vai ser obrigado a usar tudo ou descartar o que sobrar. Então agora a gente já vai voltar lá para o carro. Bom, a gente não vai ficar estendendo demais o vídeo, tá? Mas a gente vai tentar mostrar pelo menos algumas etapas. A minha mão já está sofrida desde cedo com a solução desengraxante, agora com um pouco de thinner, ou seja, uma coisa é certa, ela está desengordurada. Então eu posso me dar o luxo de fazer isso aqui, ó. Apertar só um pouquinho o ar, ó, tá saindo só ar, tá? Antes de começar, eu posso expulsar toda a poeira que tenha na peça, para que a gente possa começar a aplicar o fundo. Bom, ao contrário dos programas da TV a cabo que começam pintando quase que o carro por baixo, assoalho, como se não fizesse diferença nenhuma, na vida real você tem que começar pelo teto. Se você vai fazer a pintura ou o isolamento do carro inteiro, é o teto e não tem conversa. Então se a Bianca mostrar um meio que contra a luz, a gente tem algumas marcas aqui do resto da poeira que a solução deixou, ó, mas isso não tem problema nenhum, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar aplicar a primeira demão do fundo. O que eu vou fazer? Tem cantinho ali? Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o leque, tá? Eu posso abrir o leque até o máximo, ó, e vou aplicar. Não preciso me preocupar muito com
com a uniformidade do fundo, porque o fundo vai ser muito lixado. Tá? Então, como eu sou pequeno, eu estou em cima do banco, a Bianca também. Então eu vou tentar pegar o teto mais do que da metade. Eu vou tentar pegar 2/3 dele pelo menos. Ó, tá vendo como tá ficando? Mostra aí, Bianca. Tá ficando tudo meio umas bolinhas. Isso daí é porque o fundo tá muito grosso. Eu preciso diluir ele mais um pouco. Deixa eu jogar mais um pouquinho, ó. Tá? Qual que seria, de repente, uma reação que a pessoa teria? Pô, tô com pouco ar, vou aumentar a pressão de ar. Mostra mais de perto. Mais de perto. Isso. Parece o espaço. Olha lá, um monte de estrela. Então isso daí tá errado. O que eu vou fazer? A gente vai descer, vamos voltar lá e vamos diluir tudo de novo. Já devolvi para cá. Numa conta rápida, a gente tinha 300 ml de fundo catalisado pronto. Diluí com 100 ml. Eu diluí 33%. Eu vou colocar quase que mais uns 80, 75, 80 ml para chegar nos 55, quase 60%, tá? E aí a gente vai ver, quer dizer, o máximo que eles recomendam ali é 40, mas é o que eu falei. Normalmente nunca fica líquido o bastante. Ele sempre fica mais viscoso do que ele deveria. Então a gente vai misturar da melhor forma que a gente puder aqui. Vamos devolver aqui para fazer a aplicação de novo. Com um detalhe. Tudo que está aqui dentro, apesar de eu ter devolvido aqui, eu vou ter que jogar um pouco em alguma superfície, uma madeira, um pedaço de papelão, para que saia aquela parte mais, 1 ou 2 ml que estão dentro do revólver ali, daquele fundo mais viscoso, mais denso, que está guardado ali ainda. Até começar a fluir esse mais menos viscoso, vai demorar um pouquinho. Bom, agora bem mais diluído, fica bem mais fácil. Você não precisa tentar cobrir a peça na primeira aplicação. E agora eu vou pedir para a Bianca descer um pouquinho. Antes dela descer, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar como que você vai fazer o cantinho. Então a Bianca vai mostrar aqui a canaleta. Pronto. Isso acontece, tá? Ó. Aqui, assim sim, ó. Baixei mais ainda a pressão. Agora eu devo estar com 20 libras. Então, na verdade, sai mais tinta do que... ou fundo, né? Do que ar mesmo. Então eu vou finalizar essa parte do teto daqui da metade até essa canaleta, mas a Bianca vai ter que descer um minutinho. Bom, a Bianca só vai conseguir mostrar daí. Dá uma geral aí onde a gente já aplicou, Bianca. Só empoeirando. Agora eu vou abrir o leque e vou fazer desse lado aqui. A Bianca vai mostrar eu fazer o acabamento em torno da janela traseira aqui. A gente não vai ficar mostrando todos os detalhes, mas esse aqui é um que eu acho que compensa, ó. Fechei o leque completamente, diminuí a pressão no meu parafusinho aqui embaixo um pouquinho, para que eu possa aplicar sem preocupação. Agora finalizo aqui a canaleta. E a canaleta, pra gente não voltar naquela história que ela vai ficar gorda, a quantidade mínima de fundo só para deixar cinza, igual a Bianca consegue mostrar ali, ó, é mais do que suficiente. Porque a tinta não é uma camada de preenchimento
Então quando o cara fala, eu apliquei 8 demãos de PU, é mentira, entendeu? Mesmo porque você não quer ficar com uma camada grossa assim de tinta no teu carro, não é conveniente. É conveniente que você tenha uma base sólida, bem isolada, e você vai dar a cor nessa base com uma camada fina, mais resistente da cor que você quiser. Então a ideia da pintura é essa. Da mesma forma que eu só joguei o fundo com a intenção da proteção e do isolamento, na hora de jogar a tinta também você não vai lotar de tinta aí, porque senão você vai conseguir que ele perca o vinco, que ele perca toda a característica do desenho da peça, tá? Então aqui, ó, bem devagarinho, aqui bem devagarinho, peraí, tô jogando suor aqui, eu vou fazer o contorninho aqui do lugar onde encaixa a borracha, da canaletinha da borracha. Agora a parte mais chata que tem, isso daqui vai ser a prévia do que a gente vai ter que fazer no momento da pintura. Então eu vou ter que jogar uma camada de fundo para isolar essa gradinha com a mesma ideia, sem excessos, tá? Então eu vou começar pelo cantinho aqui, afasta um pouquinho só. Eu vou fechar o leque, mas ao mesmo tempo eu vou jogar bem de longe, como se eu quisesse preencher só essa parte, ó. Tá bem de longe, ó. Espera secar. Espera secar essa parte um pouquinho. Enquanto isso a gente faz a parte de baixo aqui. Não precisa ter pressa para cobrir, principalmente a parte onde você aplicou massa, igual aqui na saia traseira, porque senão vai acabar escorrendo. Tá, ó. Tô indo sem pressa. Acabando aqui, ó. Vou deixar secar um pouco. Bom, então agora já secou por uns 10 ou 15 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar de novo no mesmo sentido. Tá? E agora eu vou inverter, agora eu vou do lado de lá. A mesma coisa que a gente fez de lá pra cá é daqui pra lá agora. Tá? Pressão mínima, leque fechado. E sem querer jogar direto lá dentro da canaleta, mesmo porque a gente não vai pintar dentro não vai aplicar fundo dentro da gradinha agora. Aqui não importa se o fundo não pegar completamente aqui onde a gente deixou dobrado, tá? Você vai aplicar o fundo da forma que você conseguir, assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Aqui eu posso até segurar isso daqui, ó. Tá? E vou fazendo assim, vou subindo, subindo, subindo. Por dentro da porta também, já que a gente não vai tirar a porta. Dá o acabamento aqui. A porta tá muito boa, é que na verdade a gente vai aplicar uma tinta só pra contornar a tinta antiga que existia, mas ela não precisa de trabalho muito extenso aí de nivelamento. Não vou pintar aqui dentro também, não aplicar o fundo, porque não tem necessidade nenhuma. Aqui, ó, por outro lado, já é bacana dar uma caprichadinha, porque é na canaleta onde pode ter uma oxidação. Não é o caso aqui, mas a gente quer manter ela em perfeito estado. Aqui, na verdade, eu estou aplicando fundo, não é nem com a intenção de isolar alguma coisa. Aqui a gente poderia aplicar a tinta direto numa repintura simples, porque já não bate sol, e porque aqui não tinha sido feito praticamente nada até então. Eu estou pintando em cima da tinta original, tá? De qualquer forma, eu aplico uma camada fina de fundo para criar uma base legal pro PU.
E por outro lado, se eu pulei alguma etapa, ou se eu não tomei cuidado com alguma coisa, acabei colocando a mão, ou ficou alguma gordura ou graxa, o momento dessa sujeira se revelar é quando você aplica o PU. Então a partir do momento que você aplicou o PU e ficou, ele estabilizou ali, que não enrugou nem nada, você pode ficar tranquilo que você não vai ter problemas maiores no futuro. Enquanto seca a porta por dentro e a gente não pode fechar ela um pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar aqui, ó, tudo com o leque fechado. Então, você é sem máscara? Eu tô sem máscara, porque se eu tivesse com máscara, você não ia me ouvir nada. Então aqui essa parte, ó, afasta, vai ali para trás, Bianca, isso. Aqui eu posso deixar assim por enquanto eu faço o acabamento aqui, ó. Cuidado com a mangueira. Então ela tava pintando, caiu um bichinho ou alguma coisa. Nem mexe, não se preocupa. Se for numa superfície assim, acabou de cair um negocinho, talvez você já tenha visto alguns minutos atrás eu passar o dedo eventualmente assim, você até pode tirar, mas depois que você já está com ele completamente molhado e cai alguma coisa, você deixa, porque depois você lixa e consegue fazer uma nova aplicação e corrigir na massa. Não é legal quando acontece isso, mas sempre você corre o risco. Olha que maravilha de fundo, olha como ele cobre bacana. Cuidado aí, Bianca, é isso. Tudo que eu tô fazendo com o leque fechado porque eu achei mais fácil. De longe, ó, você não precisa se preocupar com o brilho, porque depois você vai lixar. Ó, achei uma sujeirinha aqui. Depois você vai lixar de qualquer jeito. Então, ó. Na verdade, quando você usa um fundo de boa qualidade, você não precisa ficar preocupado, vou cruzar, vou aplicar não sei quantas demãos. Ele ficou completamente cinza, já é o suficiente aí, já indica que você tem uma boa cobertura. Pô, Tonela, escorreu em algum lugar, não tem problema, aí você espera secar, tá? Deixa eu fazer essa porta aqui. Bom, eu já apliquei o fundo na parte interna da porta, ela já secou por uns 5 ou 10 minutos. Deixa eu arrumar o meu buraco aqui. E agora eu vou fechar. A Bianca vai ficar de lá mostrando enquanto eu fecho. Vai ali, Bianca. Quero que você mostre a dobradiça. Ali, ó. Bem a dobradiça. Olha o que acontece quando eu movimento a dobradiça. Tá? Ou seja, é por isso que você precisa primeiro fazer com a porta aberta e depois o acabamento é com a porta fechada, porque você vai ver mais o teu carro nessa situação do que com ela aberta, tá? Então pode parecer um pequeno detalhe, mas ele pode acabar arruinando tudo. A mesma coisa aqui, ó. A Bianca vem daqui agora e mostra, ó. Aqui, por mais que eu tenha jogado fundo, ele não pegou porque a porta estava atrapalhando. Então agora eu venho e aí eu consigo bem no vão aqui, ó. Eu consigo dar o acabamento com fundo, já treinando como é que eu vou ter que fazer com a tinta. Porque com a tinta não vai poder ser diferente. Agora eu vou abrir o leque. Tá? Ó a distância, mostra a distância que eu tô pintando, Bianca. Ó, quase 5 centímetros. Tá? 20 libras de pressão. Você não precisa fazer igual aqueles caras perigosos que aparecem na televisão assim, ó. Que fica pintando assim, como se estivesse batendo o maior vento. Não, você pode reduzir a pressão, você não vai desperdiçar tinta, a tinta não vai voar para longe do carro, o que voar vai estar seco, não vai ter perigo de grudar em lugar nenhum, ó lá. Então, se você tiver na diluição correta, tiver usando diluente para PU, tiver usando produtos de qualidade, você não corre o risco de escorrer. Você pode ver que eu não estou nem empoeirando a peça, eu já estou aplicando. Por quê? Porque eu sei que ela está lixada
na textura correta, não está muito fino. O fundo vai conseguir agarrar mostra de lá. O fundo vai conseguir agarrar na superfície, ó lá. Nossa, acho que vai dar certinho, ó, a quantidade que tem aqui. Nossa, vai dar certinho. Então, o que que acontece? Eu vou deixar secar 24 horas agora. Opa, tem mais um pouquinho aqui. Eu esqueci do mais importante. Eu fiquei todo empolgado que a gente estava isolando o carro, que eu esqueci, que a chance de você esquecer também é grande, de algumas peças de acabamento, que vai ter que ser na cor da carroceria, e o momento de você isolar também é agora. Como os dois suportes das luzes traseiras e o suporte da luz da placa. Deixa eu fechar o leque aqui. Ó, eu vou fechar o leque e vou diminuir um pouquinho a pressão aqui embaixo. Foi até demais. Mas como agora eu tenho que economizar isso aqui, porque acabou. Eu só quero deixar ele cinza. Pra quê? Pra eu pegar os defeitos dele. Ó. Jamais você pode ficar segurando a peça na mão, porque aí depois aqueles forminha vão falar que você pintou teu dedo e que você vai morrer por causa disso, entendeu? Então, quando você for fazer isso, você pendura num pedaço de arame em algum lugar, ou procura aí como é que uma outra forma de você segurar, tá? Eu, como já tô com o negócio aqui preparado, eu não vou ficar procurando um arame. Então, ó, assim já tá excelente. Por quê? Porque depois a gente vai lixar. Ó, sem querer ele já se pintou sozinho. Depois depois que secar, a gente vai lixar, vai tirar os defeitinhos. E aí a gente vai fazer a segunda aplicação do fundo, onde a gente corrigiu com massa, onde sobrou defeitos aqui da primeira aplicação, que é normal, tá? O objetivo é o quê? É fazer uma sessão de correção de defeitos e não mais do que isso. Porque senão você acaba perdendo tempo. Então agora você tem que ser, vamos dizer, bem atento. Ao momento que você tem que estar bem atento, é o momento que você tem que estar bem atento pra... Esse aqui eu vou pintar com ele... Não, não vou pintar com ele aí. Pera aí, pintar aqui dentro primeiro. Olha lá. Aqui só um pouquinho, não precisa nem... Ó. Afasta, isso. Pronto. Então eu acho que a gente pode mostrar o carro de novo, Bianca. Eu acho que a gente já tá com o carro todo. Tem um pouquinho ainda. Então o que eu vou fazer com esse pouquinho? Eu vou jogar no teto onde eu vejo que ainda ficou alguma mancha ou alguma coisa assim. Ou vou ficar procurando os defeitinhos aqui, ó. Fechar o leque. Vou ficar procurando uns defeitinhos para acabar com o fundo, tá? Onde que é legal você jogar? É legal você jogar onde fica pegando, tendo atrito direto, tipo aqui no lugar onde você coloca a mão, tá? Onde você pode pôr o bração para fora quando você estiver querendo impressionar a mulherada. Tá? Então aqui já tá legal. O fundo praticamente acabou, tá? Infelizmente a realidade é triste. Então agora a gente vai esperar secar um pouquinho e vamos esperar até amanhã, né, Bianca? Deixa eu só terminar aqui. Mostra aqui, ó, o último lugar. O importante é você não carregar aqui para não de repente criar aquele negócio. Ó, leque fechado. Colocar ela de ladinho, ó. De longe, aqui é de longe. Aqui você não tem que tentar ser perigoso e jogar de perto. Aqui é de longe, ó. Mesmo que você gaste o fundo, que ele voe para todo lugar, menos na peça, é preferível do que você deixar mais do que o necessário. Porque senão aí sim você vai ter que parar e vai ter que lixar tudo de novo.
Bom, por que a gente decidiu fazer aqui fora, ao ar livre? Pô, Tonela, você é um tosco, você trabalha numa verdadeira boca de porco. Não é, porque ali onde o meu Fusquinha dorme, ele é muito apertado. Eu não conseguiria fazer esse mesmo procedimento e abrir as portas ao mesmo tempo, porque não teria espaço. Então eu arrisquei fazer isso aqui porque é o fundo, tá? Então amanhã a gente vai ter uma ideia. Pô, será que grudou alguma sujeira no fundo? E ó, mostra aqui em cima, Bianca, a gente tá bem embaixo da árvore. É que hoje a gente pegou um dia que não tinha vento, tá? Então eu acabei arriscando fazer isso. Por que eu fiz isso? Porque talvez você não tenha um cobertinho para fazer esse tipo de serviço. Então com alguns cuidados você pode ver que o resultado vai ficar bastante satisfatório. Amanhã, só depois que secar bastante, a gente vai conseguir ver onde que estão os defeitos, se foi um fracasso o serviço ou se acabou justificando a gente fazer aqui, tá legal? Então amanhã a gente volta e dá uma avaliada rápida no resultado. Bom, 24 horas depois da gente ter aplicado o fundo, ele já está bem seco. E qual que vai ser o próximo passo agora? O próximo passo é procurar bem, com bastante calma, todos os defeitos, pequenos defeitos. A Bianca vai tentar dar uma boa aproximada aqui, como por exemplo esse daqui, tá aqui do lado do furo do frisinho. Esse daqui ele vai precisar ser corrigido com massa. Esse outro aqui também vai precisar ser corrigido com massa. Aqui a gente tem um pequeno batidinho. Então não só nas peças que a gente na carroceria que a gente acabou de aplicar o fundo, mas como nas peças da semana passada, no capô, na tampa do motor, nos 4 paralamas, tá? Então o próximo passo vai ser a gente sair em busca dos defeitinhos para tentar deixar a superfície o mais perfeita possível, tá legal? Então eu agradeço muito por vocês terem visto os nossos vídeos. Como sempre, todas as dúvidas de vocês são bem-vindas. Se vocês gostaram, vocês podem clicar no joinha. Caso vocês ainda não estejam inscritos no canal, eu convido a todos a se inscreverem. E a semana que vem a gente vai ter um novo vídeo desse serviço. Claro que até domingo que vem, terça-feira, a gente vai ter alguma coisa relacionada àquele Fusquinha azul maravilhoso. Quinta-feira a gente vai ter algum vídeo sobre a com Bianca também. Tá legal? Mas em relação a esse Fusquinha aqui, no próximo domingo, 7 horas da noite, em ponto, a gente vai estar com novidades aí. Tá legal? Bianca? Essa semana eu quero agradecer ao Alexandre Pisa, ao Bruno Mesadri, Paulo Grotti, Pedro Pinheiro, Anderson Vieira, Natan Araldi e Tomi Tutoni. Muito obrigada.